dirigem essa atividade de hoje, para que a gente saia daqui com as intuições que vão fazer bem e guiar e direcionar a nossa vida. Assim seja. Amigos, o tema de hoje é muito interessante. A crise de valores na sociedade atual. E a gente fica pensando nas palavras, né? Por que crise de valores e o que é valor? O que é um valor? Um valor é algo que nos dirige o comportamento. É algo que a gente norteia a nossa vida. A gente escolhe para nos dirigir. Isso é um valor. E assim a gente define quais são os valores que vão guiar os nossos comportamentos individualmente. O que é a sociedade? A sociedade é um conjunto de indivíduos. Se a sociedade é um conjunto de indivíduos e a gente pensa que a sociedade está passando por uma crise de valores e a sociedade não é uma pessoa, quem está passando por crise? Os indivíduos. Os indivíduos passam por uma crise de valores que reflete na sociedade e a gente tem essa sensação de que a sociedade está em crise de valores. Então a gente se pergunta quais são os valores que nós estamos escolhendo. Como que a gente valora um valor? Como que a gente valora um valor? Como que a gente equilibra essa balança do que é o bem e o mal? E a gente vai para o Livro dos Espíritos, na questão 629, que é sobre o bem e o mal. E lá, Kardec perguntou aos imortais qual a definição que se pode dar da moral. E os irmãos nos escreveram dizendo que a moral é a regra que conduz ao bem. Ou seja, se não conduz ao bem, é amoral. Está contra as leis de Deus, é amoral. Então, quais seriam os valores ideais para a gente se nortear? Os valores morais, os valores que seguem o bem. Se eu escolher um valor que conduz ao mal, de algum modo, ele está contra as leis de Deus. E por isso que entra em crise em nós. Inclusive, enquanto indivíduos, a gente precisa lembrar que nós estamos constantemente em processo de reforma íntima. Então, crise de valores na sociedade, crise de valores nos indivíduos, reflete a nossa crise íntima, de reforma íntima constante. Porque se nós somos seres perfectíveis, se nós somos espíritos que começamos com pouco conhecimento e vamos evoluindo, adquirindo experiência, e a experiência é que nos dá conhecimento, e aí a gente vai ampliando os nossos valores, né? Se a gente não passar pelo processo de crise da reforma íntima, a gente não cresce. Então, se a gente olhar para a crise com olhos de aproveitamento da experiência, isso é positivo. Isso é positivo. Se a gente for ampliar o olhar e pensar na sociedade como um todo, no planeta, até mais, também está em crise. Chama-se transição planetária. A gente não pode esquecer disso. Os indivíduos vivem a sua reforma interior e o planeta, a sociedade em conjunto, vivemos também a transição planetária. Tudo isso é razão para o que se chama crise de valores. Completamente justificável em todos os sentidos. No macro e no micro, está tudo justificado. Então isso não tem que nos assustar. Não é para nos assustar. É apenas para a gente constatar, identificar de onde vêm as razões. Se pensarmos que nós
estamos em processo de constante evolução individual e o próprio planeta também, os embates é natural, vai ser natural, é natural. Vamos avançando aqui. A lei do progresso, ainda em O Livro dos Espíritos, é uma coisa engraçada sobre o Livro dos Espíritos. Uma vez eu fui fazer um aconselhamento com a espiritualidade, aí eles perguntaram assim para mim, minha filha, você já leu o seu livro? Aí eu falei, eu tenho um livro? Aí tem, você tem um livro? A pessoa, não li não. Qual é? O Livro dos Espíritos. Você não é um espírito? Aí eu sou. Pronto, então leia seu livro. Leia várias vezes? Eu, tá bom. Então, recomendo a todos. Leiam o livro de vocês. Leiam o nosso livro, que é o Livro dos Espíritos. Questão 776 até a questão 778 de O Livro dos Espíritos nos fala sobre o estado da natureza, que é esse estado primitivo, e revela um pouco desse processo. E o que Kardec pergunta aos espíritos e que ele nos revela é que o estado da natureza é um estado primitivo, mas esse estado primitivo ele é incompatível com a civilização. Isso quer dizer que o processo civilizatório, o amadurecimento moral, intelectual de nós mesmos e da sociedade como um todo, é uma necessidade, é uma imposição, e isto é incompatível com o início da nossa vida, o início do primitivismo. A evolução ela é impositiva. O indivíduo, o povo, a sociedade, quem se colocar de forma opositória à evolução vai ser atropelado. Porque todo mundo evolui, a gente evolui, o ser humano evolui, a sociedade evolui. A lei de evolução é de Deus. E ninguém barra as leis divinas. Então a gente pode estacionar? Pode estacionar. Em uma das perguntas, Kardec perguntou, é possível conter a evolução e o progresso? Não, não é possível. Agora, é possível atrapalhar. É possível atrapalhar, respondeu os espíritos. E é possível atrasar-se. Então, nós, enquanto espíritos, podemos, se desejarmos, porque temos o nosso livre-arbítrio, estacionar por algum tempo, por pouco tempo. Estacionar, eu não quero evoluir. Eu não quero experienciar as dificuldades que estão presentes na minha vida, que são o veículo do aprimoramento. Eu não tenho coragem para ir de encontro ao que eu preciso e é necessário para a minha evolução. Eu me recuso a amadurecer. Eu quero viver, como disse aqui, no estado da infância da humanidade. É possível? Por algum tempo. Por algum tempo. Mas coisas vão acontecer para que o homem seja empurrado para a evolução. E graças a Deus que isso acontece. Se dependesse da gente, a gente ia parar um pouquinho. Portanto, essa infância da humanidade é transitório, é um estado transitório, mas muitas vezes nós nos pegamos presos a esse momento por medo. Medo de avançar, medo de encarar o que chega pra gente de novidade e fala assim, para passar da fase, agora, para chegar na segunda temporada da sua vida, vai ter que dar mais. Tá disposto? Aí a gente olha para o desafio e às vezes nega. Mas isso é temporário, porque outros desafios vão chegar e vão nos impelir a mudar. Então a mudança é necessária. Porque o homem é perfectível, então não está destinado a viver na infância. Ainda nas questões 778, até a 778, os espíritos nos falam que
essa melhora, ela é conduzida pela nossa prática, né? Foi o que eu acabei de falar. É a própria experiência que faz com que a gente adquira os recursos internos que vão fazer com que a gente encontre saídas para problemas na nossa vida. Quando a gente está em uma dificuldade, o que a gente faz para sair da dificuldade? Primeiro, a gente se mexe, a gente vasculha, a gente procura. Não dá para ficar parado diante de um desafio. Quer mexer aqui? Não dá para ficar parado diante de um desafio. E se mexe onde? Procura onde? Nós não somos filhos de Deus? Nós não recebemos de Deus um presente? Qual foi o presente? Um DNA. DNA. Eu não recebi o DNA da minha mãe, do meu pai, que me deu o cabelo, a cor da pele, o jeito do olho puxado para cima. Tudo veio do meu pai e da minha mãe, do DNA genético. Qual é o DNA de Deus? Qual é a genética que corre aqui de Deus para mim e para vocês? É a centelha divina. A centelha que foi depositada em cada um. Isso é o que nos faz sermos reconhecidos como filhos de Deus. A centelha divina é o DNA que Deus implanta em nós. E todos temos. Acontece que este DNA é uma semente que germina conforme recebe adubo, tempo, água, alimento, tudo. Cuidados. Toda semente precisa de tudo isso que eu falei, senão não cresce. E toda semente, ela não é uma árvore imensa na hora que nasce. É apenas uma semente. Então, o que é que nós temos de Deus que nos faz ser a imagem e semelhança dele? É a característica final? Não. Porque senão eu seria perfeita. Porque senão todos nós aqui seríamos pacientes, honestos, tudo. A gente ainda não é tudo isso, porque o que nós recebemos de Deus é um potencial de vir a ser quando a gente quiser. Se a gente fizer o trabalho, se a gente fizer a nossa parte, aí as coisas crescem. Exemplo, a árvore que está lá fora. Hoje ela tem um caule marrom, tem aquelas folhas ali verdes. Mas um dia, aquela árvore lá fora foi uma semente. E se a gente partisse essa sementezinha no meio, colocar no microscópio, não ia ver o marrom do caule de hoje, não vai ver também a cor verde que hoje já está aquela planta. Tudo estava ali como um potencial de vir a ser no futuro. Se cada um fizesse a sua parte, o tempo fizesse a parte dele, a água fizesse a parte dela, o adubo fizesse a parte dele e a paciência de quem está esperando também fizesse a sua parte. Então, estes potenciais divinos em nós, eles vão continuar semente. Eles não vão brotar enquanto a gente não se dispuser a trabalhar. Lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos. Três pessoas receberam a mesma quantidade de talentos, de moedas, né? Um guardou, outro, vou falar só de dois, e outro foi trabalhar, foi produzir mais. Pegou aquilo ali e triplicou, multiplicou. Quando chegou a pessoa que entregou os talentos, perguntou, cadê os talentos que eu lhe dei? Aí um fez assim, você me deu um, toma aqui de volta, um só. E o outro entregou multiplicado. Qual é a diferença? A diferença é o trabalho. É o trabalho. Um teve muito trabalho e aí multiplicou. Outro não teve trabalho nenhum.
Então, nós nos assemelhamos a esta pessoa que pegou o talento e guardou e ficou quieto quando a gente recebe uma centelha divina dessa que nós temos e ficamos inertes em nossa vida, sem querer fazer o esforço de mudar, de avançar, de ter coragem de enfrentar uma experiência que é desafiadora. Mas, quando nós, sabendo que temos estes recursos internos e passamos por uma dificuldade em nossa vida, a gente faz assim, peraí, eu vou resolver. Eu tenho umas coisas aqui dentro em mim, deixa eu só me ajustar aqui, que eu vou encontrar o caminho exato. Eu vou encontrar em mim o talento necessário para resolver essa situação. Aí você multiplica os seus talentos. Aí você se torna uma pessoa com muito mais valores. Acontece que a crise de valores está em a gente valorar o que é cômodo, o que é confortável, o que é fácil. E o que é cômodo, fácil e confortável? Prazeres constantes, sem esforço. A família não é um prazer sem esforço. A honestidade, a lealdade, a fidelidade, o crescimento, a educação de uma criança não é um prazer sem esforço. Às vezes, inclusive, não tem nem prazer. É esforço, porque é necessário. Entretanto, a gente precisa encontrar as razões. O que nos motiva a fazer a escolha mais difícil? O que nos motiva a fazer a escolha que vai exigir de nós dores, grandes dores muitas vezes? É o valor. É o valor que a gente coloca no presente e no futuro, porque nós somos imortais. Gente, se eu sou imortal, eu preciso me preocupar com o que eu vou ser, não só daqui a 5 anos, como eu faço ali no meu planejamento de vida. Eu preciso me preocupar com o que eu vou ser daqui a 5.000 anos também. Também. Porque o que eu faço agora reflete no meu futuro. A gente não precisa ir para cartomante. A gente só precisa ver o que a gente está fazendo agora. É o futuro. O futuro é o que a gente está fazendo aqui agora. E muitas vezes a gente finge que não vê. A gente finge que não vê as escolhas que a gente faz erradas. A gente finge que não vê uma opção que seria melhor, mas a gente não quer fazer porque está com receita. Está cansado. Mas a gente sabe que a gente está deixando passar grandes oportunidades em nossa vida. Por que a gente sabe disso? Porque a centelha fica assim, ó, pulsando em nós. A consciência. É a consciência. Aqui ainda na questão 630, acho que 631, tem um local que eles perguntam, né, que Kardec pergunta, e onde é que está registrado essa noção de bem e mal? E eles falam, na consciência. Na consciência. Ou seja, a gente sempre sabe o que fazer. A questão é que a gente tem dúvida se a gente quer ou não fazer. Mas saber a resposta a gente sabe. E aí nós continuamos. A questão de 778 a 785 fala para a gente sobre a força para progredir. Que essa força para progredir vem de nós mesmos. E ou viria de ensinamentos? É uma pergunta, né? Eles perguntaram, de onde vem essa força interna? É ensinado? É ensinado ao homem ou é algo que vem de dentro do homem, essa transformação íntima? E eles responderam, é uma transformação íntima que vem a partir do esforço. Emmanuel até nos disse alguma vez que às vezes os esforços exigidos de nós são tão poucos, mas a gente mesmo assim não faz. A força para progredir vem de dentro de nós. A força para progredir vem de dizer sim ao desafio que chega, exigindo comportamentos diferentes.
Lembra que são valores? Valor é o que define o seu comportamento. Valor é o que define o seu comportamento. Se você não muda o comportamento, você não muda o seu valor. E se você quer mudar o seu valor, você precisa mudar o seu comportamento. Mas para mudar o comportamento, tem que ter coragem para dizer: eu aceito o desafio de me transformar. Eu aceito que seja feita a vontade de Deus em minha vida. É muito mais do que isso. É você aceitar que o plano de Deus aconteça na sua vida. Dizer sim aos desafios que a vida nos oferece é dizer sim para Ele. Porque a gente não está só. A gente não está só. Então, se a gente pensar, eu tenho medo, todo mundo tem medo, também tem medo, todo mundo tem medo. Mas a gente não está só. Ele não disse que o desafio ia ser sozinho. A gente tem anjo da guarda, a gente tem família, a gente tem centro, a gente tem comunidade, a gente tem a centelha em nós, e a gente tem Ele, e a gente tem Jesus. Olha quantos recursos Ele colocou à nossa disposição para dizer: coragem, vamos para frente, aceita. E a gente empurra a dor. Não, vai doer, eu não quero. Não vai exigir de mim, eu não quero. O desconforto de evoluir, eu não quero. E a gente se atrasa porque quer. Mas em algum momento vai ser conduzido à evolução de todo jeito. E eles continuam falando, aí tem a pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque a gente observa que são coisas diferentes. Muitas vezes a pessoa e a comunidade, o povo e o planeta, inclusive, é muito evoluído intelectualmente, mas moralmente não. O contrário quase nunca acontece. Porque o progresso moral, ele puxa o progresso intelectual. Mas o progresso intelectual, ele pode caminhar sozinho. Ele pode caminhar sozinho, porque lembra que mudar moralmente é uma decisão íntima? Então você, para mudar, tem que decidir. Se você não decide, não muda. Mas progredir intelectualmente, bastante. Você pode progredir. Mas não te faz ser melhor. Entretanto, o progresso intelectual colabora para tudo. Colabora para a comunidade, colabora até para a própria pessoa. Por quê? O maior detentor do progresso é o orgulho e o egoísmo. E quando o intelecto avança muito sem o progresso moral, ele traz junto o egoísmo e o orgulho. Só que isso, quando eleva esses valores financeiros, econômicos na sociedade, faz com que a sociedade progrida de forma... É contraditório, mas acontece. As pessoas que estão imbuídas pelo valor financeiro alto, porque já alcançaram níveis intelectuais que permitem com que eles criem condições, empresas e roteiros que financeiramente vão ser lucrados, vão dar muito lucro, né? Eles impulsionam a sociedade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, até isso colabora. Até isso colabora. E aí muita gente fala: nossa, mas tantos empresários, a maioria dos empresários tão ricos, e quanto mais ricos, mais egoístas, quanto mais ricos, mais voltados para si e para o seu, deixa. Porque eles estão trabalhando para o progresso de todos. Do jeito deles, neste momento, eles também estão colaborando. As empresas que eles têm, que trabalham na sociedade, estão empregando um bocado de gente.
Ah, mas o dinheiro está indo todo para ser gasto com bolsa, sapatos e futilidades. Não importa. Não importa. Ali a decisão deles é temporária. Daqui a pouco eles chegam no caminho da mudança. O carro da mudança vai chegar para eles também. Mas até isso, este excesso de ego, quando traz junto um apego financeiro importante e a pessoa traz imbuída em si uma movimentação da economia, é maravilhoso. Deixa, porque a sociedade cresce. Mas não impede que ele daqui a pouco encontre o destino dele, intimamente. E aí vem outra pergunta. Não, isso a gente já falou. O moral e a inteligência, então, são duas forças que só com o tempo chegam a se equilibrar. É o que a gente falou aqui agora, né? Só com o tempo a gente consegue alcançar o equilíbrio de tudo que a gente acha que é importante com tudo que a gente descobre que, na verdade, não é tão importante assim, porque importantes são outras coisas. Quem foi o maior revolucionário do planeta, da história da humanidade? Jesus. Jesus. Revolucionário. Ele chegou e dividiu as coisas e falou assim, então, até eu chegar, o caminho era de um jeito. Depois que eu cheguei, mudou tudo. Mudou a justiça, mudou a forma de fazer justiça, mudou a forma de olhar as pessoas. Ele mudou todos os cenários da sociedade. Com a lei de amor. Com a lei de amor. E mais do que isso que somos nós espíritas que levantamos a bandeira. A imortalidade. Porque quando ele volta no terceiro dia, derruba muitas bandeiras equivocadas. Quando ele volta no terceiro dia, ele diz assim, lembra que eu falei para você sobre a lei de Talião, que era para substituir pela lei de amor, que não era para olho por olho, dente por dente? Então, sabe por quê? É porque você volta. É porque você é imortal. É porque você não morre. É porque aquela pessoa que você fez o mal e cortou a orelha porque Talião permitiu, ela também não morre. Ela vai te procurar, vocês vão se encontrar, vão repetir tudo de novo. Foi isso que ele fez quando ele voltou no terceiro dia, no domingo de manhã. É isso. E isso modifica todo o nosso entendimento do que é um valor e do porquê que eu quero alcançar um valor. Eu sou imortal. Eu não vou morrer daqui a muitos anos, né? Espero viver muitos anos. Eu não vou morrer. Eu vou continuar vivo. Tem vida aqui, tem vida lá e tem vida em todo lugar. A morte, inclusive, é uma mentira. Não existe. Não existe morte. E esta concepção e a certeza da imortalidade é que faz com que a gente escolha valores. É o que faz com que a gente defina valores para a nossa vida. Mas olha, até nós espíritas que temos todo este arcabouço de possibilidade de escolher valores. A gente tem a teoria imensa de como escolher valores. A gente tem dificuldade. Imagine que nem concebe a ideia da imortalidade. Não, eu não sou imortal, então se eu posso morrer agora, eu vou matar você. Eu vou matar você porque eu só vou viver até agora, a gente não vai se encontrar depois. Gente, a imortalidade, ela é como se fosse um veículo impulsionador da escolha dos valores. Porque se você acha que a sua vida acaba quando você morre, não tem dívida. Não tem dívida. Tá tudo pago. Pode bagunçar. Pode fazer o que quiser. Se eu for morrer daqui a 10 anos, eu não vou te encontrar e não devo nada a ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que quase 90% das pessoas pensam assim. Porque no planeta só tem 2% de espíritas. A gente que acha que é muito porque a gente vive em centro, né? Mas não é. Mas não é. Então, o que mais define a condução de um valor é a imortalidade. E quem disse isso pra gente foi Jesus.
Vamos caminhando. Já tem tempo aí. O homem não pode paralisar a marcha do progresso, mas pode atrasá-lo, como a gente já colocou. O tempo do progresso, ele é lento, é regular e é lento. E resulta de forças que entram na nossa vida. E a gente diz que bagunçou tudo. Mas, na verdade, é o freio de arrumação. É quando Deus manda uma tempestade que bagunça as coisas, mas tira do lugar. E quando põe no lugar de novo, a gente acha que está melhor. São as crises da nossa própria vida, né? E de tempos em tempos, assim está escrito no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, de tempos em tempos há um abalo físico ou um abalo moral que transforma quem não está progredindo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Livro dos Espíritos. Ou seja, se está parado porque decidiu ficar parado, se está parado porque está com medo, se está parado porque está acomodado, prepara. Porque vai vir o que a gente chama de problema, e ele chama de solução. Abalos. Aí acontece um acidente e eu descubro várias coisas por meio do meu acidente. Aí acontece uma doença e eu descubro várias coisas por meio daquela doença. Aí acontece uma perda, uma separação, um emprego que acabou, um desemprego, várias coisas acontecem em nossa vida. Uma pessoa que vai embora, um filho que morre, várias coisas acontecem. A gente chama de infortúnio. Ele chama de abalo moral transformador que impulsiona a gente. Mas aí na hora que essa dor vem, a gente inclusive começa até a negar Deus. Começa até a dizer que ele não é mais perfeito, que ele é imperfeito, porque se ele é injusto, porque conosco, na nossa hora, ele foi injusto, ele não olhou bem, eu não merecia. Eu não merecia. Se eu não merecia, ele é injusto. E se ele é injusto, ele é imperfeito. A gente começa a dizer que Deus é imperfeito quando faz alguma coisa que a gente não queria que acontecesse. Mas é necessário. E aí eles continuam dizendo que se a gente for perceber bem, na verdade, o nome daquilo é providência. Providência. Mas isso é um olhar da inteligência. E não só da inteligência humana, da rendição. Da rendição. Chega uma hora da nossa vida que a gente passa por tantas coisas que a gente chega a dizer assim, eu desisto. Eu desisto de tentar entender os desígnios de Deus para minha vida. Eu desisto. Eu já desisti. Sério, isso é de verdade. Eu apenas vou fazer o meu melhor o tempo inteiro. Porque ele me dirige. Se ele nos dirige, confia. Se ele te dirige, confia. Ele está olhando mais adiante coisas que a gente não vê. Então confia. E quando estes abalos vêm, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é como fez Pedro no mar, né? Duvidou e aí afunda. A gente afunda. Lembra? Se chegar um momento difícil em nossa vida e a gente soltar a mão de Jesus, a gente afunda. Igual Pedro afundou. Quando ele estava em pé na água, na frente de Jesus. Na frente, em pé. Mas aí ele duvidou. Ele duvidou. E ele começou a afundar quando ele duvida. A gente não pode duvidar. Na hora da crise, na hora do abalo, na hora que Deus manda aquela providência dificultosa, mas que vai nos salvar, é a hora da fé. É a hora que não pode faltar a fé. É a hora que a gente não pode soltar a mão de Jesus.
Tem uma passagem que eu gosto muito, que é também no barco, né? Que é da tempestade. Os apóstolos entraram no barco e Jesus entrou depois, né? E aí o barco caminha, Jesus faz o quê? Dorme. Ele dorme. Ele dormiu. Que bom, né? Mostra que é igual a gente, ele dorme. Dá um tempinho ali e já dorme. E aí veio uma tempestade. Veio uma tempestade, chacoalhou o barco, todo mundo com medo, achou que ia morrer. E foram acordar Jesus. Jesus, acorda aí, a gente vai morrer, o barco vai virar. Tem uma tempestade aqui. Aí Jesus levanta, olha para eles e fala: homens de pouca fé, para a tempestade, e diz: por que vocês não fizeram isso? Vocês podem fazer isso, por que não fizeram isso? E é isso que acontece nas nossas tempestades íntimas. Primeiro a gente acha que está só. A gente esquece que Jesus já está lá conosco do nosso lado. A gente esquece. Mas ele está lá, dormindo, quietinho aqui, escondidinho em nós. E a gente tem que acordar Jesus. A gente tem que acordar Jesus em nós. E dizer: ei, levanta, acorda. Bora, vem me ajudar aqui. Me ajuda aqui, eu quero sua mão. E não duvidar do que a gente pode fazer. Não duvidar do que a gente pode fazer. Porque a gente não está só. A gente só não está vendo, mas alguns, né? Porque eu não vejo, graças a Deus. Mas a gente não está só. E essa passagem, essa vivência dos apóstolos com Jesus na tempestade mostra a necessidade que a gente tem de crer e chamá-lo. Vem comigo, Jesus, viver esse momento de dor na minha vida. Eu não quero que o Senhor afaste o que está acontecendo. Este é o pedido. Eu não quero que o Senhor afaste de mim o cálice. Eu quero que o Senhor caminhe comigo na minha dor. Me ensine a passar por essa tempestade. Não é para pedir para levar a tempestade embora. É para pedir para ajudar. Ele nos ajudar a passar pela tempestade. Porque é o necessário. É o caminho. É experienciar a dor com crescimento. E o nome disso é resignação. Né? Quando a gente experiencia uma dor e sai dali com crescimento. O nome disso é resignação. Portanto, amigos, por fim, para concluir, a gente retoma a ideia de que o maior obstáculo para o progresso, tanto íntimo quanto em sociedade, é o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo e o orgulho, ele está em nós e a gente não pode, em algum momento, pensar: eu estou imune, eu estou avançando, evoluindo tanto que eu estou imune a alguma coisa. A gente não está. A gente não está. Dentro da escala dos planetas, a gente está, tipo assim, embaixo, sabe? A gente não é um planeta primitivo, mas a gente é um planeta de provas e expiações. A gente ainda não é nem um planeta regenerado, para o qual nós estamos nos transferindo para nos tornar um planeta regenerado. E o que tem no planeta regenerado para onde nós estamos caminhando? Tem pessoas que estão mais propensas ao bem. Igual tem aqui. Principalmente nas pessoas que a gente convive, tenho certeza absoluta. Pessoas mais propensas ao bem. Mas o mal ainda existe? Ainda existe. Só que a maioria, as pessoas estão propensas ao bem. Isso é um planeta de regeneração para o qual a gente está caminhando. E muitos de nós já vivemos isso. Já somos isso. Mas, na realidade, ampliando a lente do nosso planeta Terra aqui, nós somos um planeta de provas e expiações ainda. E o que é que tem no planeta de provas e expiações? Pessoas com mais propensão ao mal. É a verdade.
pessoas com mais propensão ao mal. A imensa maioria das pessoas que habitam o planeta Terra são mais propensos a maldades. Ainda. Entretanto, estamos nesse momento, né, de migração, e que, por isso que o nome crise de valores, porque nós estamos sendo convidados à providência que diz, você quer avançar? Porque assim, aqui não vai ficar mais. É a última hora. Lembra? Os trabalhadores da última hora é a nossa última hora, não vai ter outra. Quando a palavra última aparece, é porque não tem outra, é a última. Ou a gente vai dizer sim agora para o nosso processo de transformação, ou a gente vai ser convidado a se retirar do planeta. E eu não acredito que o caminho em outro lugar será melhor do que está aqui agora. Tenho certeza que não. Então, a mensagem final do dia de hoje é que a gente tenha coragem de dizer sim, igual Maria disse sim. Eu estava pensando, até chegar a falar outras coisas agora, estava pensando sobre o sim de Maria, sabe? O sim de Maria. Maria não falou só um sim. Para mim, Maria falou pelo menos 3 sim importantes. E é essa coragem de evoluir, essa coragem de caminhar, porque a gente confia. Primeiro, Maria disse sim lá no planejamento reencarnatório dela. Enquanto espírito, antes de reencarnar e ser mãe de Jesus, perguntaram a esse espírito, você aceita? Você quer ir? Está vendo as dificuldades que você vai passar? Este é o seu plano. Você quer? E ela diz o primeiro sim. Sim. Aí quando ela chega aqui, depois já conheceu José, vem o anjo Gabriel. Então, sabe aquilo que a gente planejou lá em cima? Que você ia ser mãe de Jesus, do Messias? Tá na hora. Confirma, aceita. Aí ela diz o segundo sim. Sim, aceito. É o segundo sim de Maria para mim. E o terceiro é o momento do desencarne dela. Quando Jesus volta, vai na casa dela e a convida, minha mãe, a senhora, por convite do meu pai, a senhora deseja ser a rainha no céu e o modelo de mãe da humanidade? Quer ir comigo e ser a rainha, modelo de mãe de toda a humanidade? E ela diz o terceiro sim. Sim, eu quero. E ela se torna o modelo de mãe de todo o planeta Terra, né, ao lado de Jesus. E é essa coragem. Agora veja, Maria, a gente tem muito que aprender com ela, porque ela não se entregou aos tormentos dos porquês. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que comigo? Por que na minha família? Por que agora? Passar por uma coisa que a gente fala que é injusto e apenas aceitar e dizer, eu não tenho hoje condição de entender a sua vontade, Senhor. Eu hoje, na pequenez que eu estou, eu não tenho conhecimento para entender os seus desígnios, eu não vejo onde você vê, eu não tenho o alcance que você tem. Então eu simplesmente aceito. É essa a vontade de Deus para a nossa vida. Que assim seja.